Estamos aqui outra vez mais no podcast Plena Unção e hoje eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Plena Unção, o podcast, e hoje aqui recebo um amigo, uma pessoa tão importante que tem uma história de vida e tem algo muito especial a compartilhar conosco. Estou aqui com meu amigo Bispo Hinaldo, vereador do município da cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem? Graças a Deus, pastor Marcos Fernandes, graças a Deus, tudo bem, né? Na correria de sempre, mas tudo bem. Eu tô vendo o senhor aí atuante nas comunidades. O senhor não tem barreira, não tem fronteira, não é? É porque quando a gente se elegeu em 2016, primeira vez, eu entendi que a gente tem que lutar pelos que mais precisam, né? Eu sou cria do morro, né? Eu sou, apesar de ser nordestino, da mesma cidade, não, mesmo estado que o senhor, lá da Paraíba. O senhor é da Paraíba mesmo? Não é de Pernambuco, não? Não, Paraíba. Pernambuco é minha esposa. Ah, mas que lugar da Paraíba? Araçagi. Araçagi. Deve ser sertão. Eu saí de lá com 2 anos de idade. Você tem ideia, eu não tive vô, não tive vó, não tive primo, não tive tio, nunca tive parente, não. Vim pro Rio de Janeiro com a minha mãe, 6 filhos. E aqui a gente viveu a vida toda, nós nunca voltamos, muito pobre, né? Sim. Aí eu fui ali pra Penha, pra Vila Cruzeiro, então eu sou criado no morro, né? E o carioca, eu costumo dizer que carioca não é quem nasce no Rio. Carioca é um espírito, né? Tem gente que nasceu no Rio e não parece carioca. Verdade. Eu costumo dizer que um dos maiores carioca que levou o Rio de Janeiro pro mundo foi Bezerra da Silva. E era pernambucano, né? Porque é um espírito, a gente tem esse espírito de carioca. Então, a gente tem no nosso DNA o nordestino, que a gente sabe que acima de tudo é um forte, não retrocede, não desiste, pensa num povo que suporta, resiste às dificuldades. Tenho no meu DNA o morro, que é o carioca que com qualquer coisa está satisfeito da vida, né? Verdade. A gente vai nas comunidades e o camarada teve tiro para tomar uma cerveja, comer um peixe frito, o cara não quer mais nada da vida. Fica ali no morro a vida toda. Diferente do paulista, de outros lugares, né? É coisa do carioca. E o temor de Deus, que é o sangue de Jesus que corre na nossa vida. Então a gente fez essa junção. Então hoje, com o mandato, eu procuro interceder pelos que mais precisam, né? Que normalmente é onde o poder público nos chega, que é dentro das comunidades. Verdade. Bispo Hinaldo, o senhor tem quanto tempo de convenção que o senhor se converteu ao evangelho e como se deu isso? Eu tenho 38 anos de convertido. Eu me converti, eu tinha 22 anos, né? Eu sempre fui católico. Mas nessa época o senhor era casado ou não? Não, solteiro. Solteiro, 22 anos. Eu tenho 32 anos de casado, vou fazer 33 esse ano. Acho que esse ano, 33. Sim. Então eu sempre fui católico, minha família sempre foi católica. Eu fiz primeira comunhão, eu me crismei, eu era coroinha. Criado por nordestino, né? Mas nem por isso eu deixei de usar cocaína, nem por isso eu deixei de fumar maconha. O senhor chegou a ser viciado? Viciado não, é aquele camarada... Era usuário. É usuário, que trabalhava, sim, que gostava de cheirar uma cocaína para ir num baile, gostava de fumar um baseado para ir num pagode, para ir num samba, né? Então todo final de semana eu cheirava, eu fumava. O cara dizia que não era viciado, mas todo final de semana tinha que cheirar e fumar, né? E mesmo sendo religioso, nem por isso eu deixei de passar por tudo isso, né? Sim. E eu me lembro que a igreja tinha um programa na rádio, acho que era Rádio Continental antigamente, depois passou para a Rádio Copacabana, e eu fiquei ouvindo o programa. Não era o Despertar da Fé, não era? Não, o Despertar da Fé eu acordava que era na rádio, aquela rádio que dava a hora de minuto em minuto. Era a Rádio Relógio. Rádio Relógio da Nova Vida. Tinha Nova Vida. Então eu botava de manhã cedo e minuto em minuto eu me arrumando para ir trabalhando. Era muito interessante aquela rádio. Todo mundo gostava. Todo mundo tinha uma palavra, tinha uma pregação. De minuto a minuto. Minuto a minuto. Então a gente ia vendo que era diferente, né? Os pastores anunciavam o evangelho de uma forma, o padre era de outra, a gente ia fazer essa comparação. Aí depois descobri o programa da igreja e toda noite eu só dormia ouvindo o programa da igreja. Me acostumei, né? Sim. Apesar de ser católico, mas à noite eu ouvia o programa da igreja. E sempre me dizia assim, um dia eu vou na igreja, um dia eu vou. Levei quase 2 anos ouvindo o programa da igreja, sem ir na igreja. Que maravilha. Então a gente vê hoje os pastores que estão fazendo programa de rádio, às vezes ele quer as coisas no imediatismo, né?
Mas a rádio não converte as pessoas no imediatismo. Verdade. Ela leva esse tempo, né? A semente está sendo plantada. Vai sendo plantada. Quando você vai, você já vai de coração aberto. Então eu me lembro que a primeira vez que eu fui, não foi nem na igreja, foi numa concentração que teve no ginásio do Olaria. Sim. Eu trabalhava ali na antiga Manchete, ali em Parada de Lucas, e eu fui. Quando cheguei ali, foi uma cruzada de libertação. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Os espíritos, né? Ali incorporado. E eu falo assim, caramba, rapaz. E eu era devoto deles todos, né? Apesar de ser católico, também frequentava Umbanda também, né? E era tudo pela metade. Porque... Você vê, hoje o São Jorge na Igreja Católica é um, na Umbanda é o Ogum, quer dizer, é a mesma. E a gente estava ali para isso. E quando eu fui ali, eu vi esses espíritos ali saindo das pessoas. Eu pensei, meu Deus, cara. Via na prática o evangelho se cumprindo. Sim. Tipo, em nome de Jesus, a pessoa foi liberta. Em nome de Jesus, o paralítico andou. Eu falava assim, caramba, eu não via isso nas igrejas católicas, né? Mas via isso nas cruzadas. Isso foi me impactando, foi impactando. Depois teve, a próxima vez foi no Maracanã. Aí o Brasil todo, Bispo Macedo fez uma concentração, veio gente do Brasil inteiro, a primeira vez a caravana. Eu estive ali também. Aí até que um dia eu falei assim, não, agora eu vou para a igreja. Aí eu me lembro que a primeira igreja que eu fui não foi nem na Penha. Porque eu era oriundo da Penha, eu não queria estar na igreja da Penha. Para ser visto. Me ver numa igreja de crente. Então a primeira igreja que eu fui foi no Leme. Porque eu sabia que ninguém ia me ver, ninguém ia me conhecer. Eu pegava o 485 ali na Conde Agolongo, atravessava o túnel Santa Bárbara, do outro lado já era indo para o Leme, descia ali e estava lá a igreja. E ali eu ia. Até que um dia eu falei assim, olha, eu vou na Penha. E quando eu fui na Penha, quando eu cheguei lá, já estava cheio de gente do morro que eu morava, eu levei até um susto. Oh, que bom que tu veio! E eu não sabia que já tinha um bocado de gente convertida, que era amigo meu no passado. Aí uma semana eu me batizei nas águas. Olha. Nunca mais cheirei, nunca mais fumei. Aí me converti ali. E ali foi todo um processo de começar a fazer parte da obra. Eu gostei, né? Porque eu já tinha esse negócio de igreja católica, né? Sim. Ia no asilo, ia nos orfanatos, fazia obras de caridade. De caridade, que a religião nos ensinava. Então, quando eu vi esse poder se manifestar, eu falei, não, eu quero isso para minha vida. Que maravilha. Aí fui na escuta de libertação, aí depois entrei no grupo jovem, todo aquele processo, né? Nascido na própria igreja, aí depois queria ser batizado com o Espírito Santo, aí depois entrei na aula de candidato a obreiro, me tornei obreiro, aí depois de algum tempo eu fui levantado evangelista, e uma vez o bispo, que está agora no Rio de Janeiro, o bispo Gonçalves, perguntou quem queria fazer aula, eu disse que queria. Aí teve uma entrevista, isso em 88. Sim. Aí ele perguntou se eu queria. Eu falei assim, quero. Então você vai viajar. Para onde? Você vai para o Ceará. Pastor Marcos, eu fiquei tão feliz que eu não dei baixa na minha carteira, porque isso foi na sexta-feira, eu tinha que viajar na segunda. Eu larguei o emprego, larguei tudo. Meu Deus. E fui viajar. Eu era o único da igreja. Quando eu disse para minha mãe que eu ia viajar, eu era o filho mais velho. Porque as minhas irmãs mais velhas, tu já tinha casado. Sim. E era eu que trazia o sustento, eu trabalhava, né? Para dentro de casa. E minha mãe ficou nervosa, passou mal, os vizinhos disseram... O que é que fizeram com meu filho? Essa igreja do Edir Macedo deu uma lavagem cerebral nele. Que igreja é essa que separa a família? Aí disseram, tu vai matar tua mãe de desgosto. Porque minha mãe tinha passado mal, tinha que passar álcool para ela reagir. Mas lá dentro Deus falou assim no meu coração, olha, você vai... Porque quem vai cuidar da sua família sou eu. E cumprindo aquilo que Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, marido, filho por amor de mim, não é digno de mim. Né? E eu nem conhecia esse versículo na prática, né? Só fui porque eu acreditava no chamado e fui. Aí fui pro Nordeste, pro Ceará. O Ceará estava no auge, o ministério crescendo. Aí eu me lembro que depois de 2 meses, 1 mês e pouco, aí eu fui transferido para Pernambuco. Peguei a minha primeira igrejinha ali em Casa Amarela. Casa Amarela era uma igreja pequenininha. Aí ali comecei a pastorear. Né? Solteiro. Aí ali conheci minha esposa, ela era obreira. Olha. Aí tivemos aqueles
Fala naquela câmera ali, manda um alô para pastora Sandra, né? É, minha esposa. Eu costumo dizer que depois de Jesus ela tem ajudado a dar jeito na minha vida, né? É mesmo? Porque ela era muito conservadora, ela teve avô, teve avó, teve pai, teve mãe, de uma família. E eu não, pô. Eu digo que ela, Sandra, me ama mais do que eu a amo. Opa! Por quê? Porque o sacrifício dela Ela foi por mim maior, entendi. foi muito maior. Porque eu já estava acostumado a dormir no chão da igreja, a juntava 2 bancos e dormia. Ela não, ela teve que largar tudo isso para casar comigo, para ir fazer a missão. A gente foi morar, aí eu saí de Pernambuco, casei e fui para Alagoas. Um lugar pequeno, uma dificuldade, a igreja sem muito recurso. Então, peraí, uma pausa. Você está no podcast Plena Unção e compartilha, eu estou aqui conversando com o Bispo Hinaldo, vereador do município do Rio de Janeiro e também bispo da Igreja Universal. Então, veja, quem olha para esse homem hoje, que é presidente da CCJ, da Comissão Constituição e Justiça, não tem ideia da trajetória. Então, olhar para ele a partir de agora, vai achar que foi tudo fácil. Então, lá em Maceió, na igrejinha, volta aí. Lá, aí eu fui para Maceió, casei, em Maceió fui para um bairro chamado Jacintinho. Jacintinho. É isso. Aí lá, pouco recurso, primeira coisa que o pastor faz, eu casado, diminuiu a minha ajuda de custo. Porque o lugar já não conseguia sustentar um casado. Eu, como solteiro, eu ganhava 1,5 salário em Pernambuco, casei para ganhar 1 salário. Meu pai. E fui morar embaixo da casa de um obreiro no bairro de Jacintim. Minha esposa largou tudo aquilo, família, tudo, para ir morar comigo num porão embaixo da casa do obreiro. Por que dificuldade. A minha televisão, eu tinha ganhado de presente, era aquela do Paraguai, pequenininha. Aquela que... Pequenininha. Eu sei, que era portátil. Que era rádio, era a AM/FM e a televisão. Era 3 em 1. Muita gente da nossa época vai lembrar. A estante era uma da Hermes, que você montava. Era de montar. E para trazer a família da minha esposa para conhecer a minha casa. Que vergonha. Que sacrifício. Minha esposa chorava. Porque quando ela não imaginava que os bastidores da obra de Deus era isso. Sim. Mas eu falei assim para ela, Sandra, olha, um dia, o que você quiser, se não tiver no Brasil, eu vou trazer de fora do país. Meu Deus. Mas Deus vai nos honrar. E o tempo passou, aquele sacrifício. Eu ia fazer programa de rádio num bairro chamado Farol. Ia a pé e voltava a pé. Chegava em casa às 2 da manhã. O programa era de meia-noite a 1, eu ia a pé. E voltava a pé. Quando eu chegava em casa, minha esposa estava coberta dos pés à cabeça. Porque na hora que eu acendia a luz, as baratas voavam. Meu Deus! Porque era em frente ao valão, em frente ao córrego. Barata voava e ela com medo da barata entrar no ouvido. Que desespero era. E eu falei para ela, um dia Deus vai nos honrar. Aí, dito e feito. Hoje eu já viajei para vários países que ela não pôde ir fazendo a obra pela Igreja Universal. Eu já estive na Alemanha, já estive na Itália, já estive no Egito, Israel, em todos os lugares que eu fui, eu trouxe um presente para ela. Que maravilha. Então, você veja, porque às vezes a pessoa vê o senhor hoje com essa catedral, fazendo esse podcast, não conhece a nossa história. É verdade. Não conhece a sua história. Então as pessoas olham para a gente hoje e não vê que a gente tem uma história, né? A gente não chegou de paraquedas. Por isso eu respeito quem pôde chegar onde chegou. É muito interessante o senhor falar isso, porque a gente tem costumado entrevistar aqui, conversar, bate-papo, de vários tipos de testemunho. E o seu testemunho acrescenta em muito aquela ideia que hoje não se tem, de que parece que fazer a obra de Deus é um glamour. E quando o senhor conta que morou em frente a um valão, eu, por exemplo, morei ao lado de um chiqueiro de porco, com 4 crianças, 3 crianças, porque o Lucas não tinha nascido. E quando às vezes eu conto isso de púlpito, alguém fica olhando assim, será? Então, ao olhar tudo isso, o caminho, a trajetória, e quando o senhor diz, já viajei por vários países, e hoje eu posso trazer por onde passa uma lembrança para minha esposa, isso é muito gratificante, não? Você vê a família dela, que lá atrás falou, por que você viu no Hinaldo?
Que eu era feio pra caramba, né? Hoje Não, peraí. Não, hoje eu tô melhorzinho. Peraí. Aí a gente tem que fazer uma ressalva. Ele disse que era feio, ele usou o pretérito. Não era. Aí era feio. Porque Bom, hoje você tem a tecnologia que te ajuda um pouquinho, meu né? Deus, aí eu não posso confirmar. Isso aí, irmão Célio, evangelista Célio, eu não posso confirmar. Ele está dizendo que era feio. Eu tinha espinha no rosto, rapaz. Tava na prova, casei com 27 anos. Não, eu acho que o senhor era mais maltratado. A feiura não te deixa. Brincadeira, amigo. Brincadeira. Tá melhor. Na verdade, tá melhor. Aí a família falou: o que é que você viu nesse cara? Quer dizer, só quem ama vê o que ninguém vê, né? É verdade. Ela não viu o que estava do lado de fora. Mas né? o adágio popular diz que quem a gente ama, os defeitos que tem, a gente tira. E quem a gente não ama, os defeitos que não tem, a gente põe. Parece. Mais ou menos isso, né? Sim, mas a família... Então a família aqui falou assim: pô, que isso? Você estudou tanto para casar com esse cara? Hoje a gente é um referencial para a família, né? Graças a Deus. Hoje eu pude tomar conta de alguns estados no Nordeste, por exemplo. Fiquei 4 anos tomando conta de Sergipe. E hoje a família dela mora em Sergipe, a família dela habita lá. Então hoje a gente é esse referencial para ela. E dessa união nasceu o André. O André. É porque na nossa igreja a gente tem poucos filhos, né? Verdade. E tem pastor que não tem nenhum. Sim. Eu ainda tive um. Porque a nossa vida é essa correria. A Igreja Universal, ela, se você ficar 2 anos no lugar, é um milagre. Entendi. Teve um ano, o pastor Marcos, que eu mudei de cidade 5 vezes. Meu filho teve que mudar de escola 5 vezes. Meu Deus. Porque aí o telefone toca: olha, tu vai sair daí. Tu só fala assim: senhor. E não tem como retrucar e dizer: não, mas eu estou muito bem aqui, agora que o trabalho começou a crescer, porque tem isso, né? Tem isso, tem, é. Ah, o senhor tá chegou... desenvolvendo comigo. O senhor chegou lá no estado, o senhor era o regional? Não, quando eu cheguei para tomar conta, né? Em Sergipe? É. Passei o estadual. O seu estadual, não o regional. O estadual. Aí, de repente, começou a crescer, a desenvolver, que esse nosso jeito de ser, né? Sim. De agregar, de trazer gente, porque as pessoas falam assim: pô, nunca vi um bispo igual esse. Porque eu chegava na televisão e falava assim: olha, se você não se adequa à Igreja Universal, procura uma outra igreja. Vai numa Assembleia, vai numa Batista. Orientava assim: não vá no dissidente, não. Porque o dissidente vai usar o púlpito para falar mal de onde saiu. É. Mas está cheio de igrejas históricas, centenárias. Você procura uma igreja, porque a gente não quer adepto, a gente quer almas. E não importa onde você vai ser ganho, o importante é que você tenha uma igreja para você congregar. E as pessoas falam assim: eu nunca vi isso. Porque todos que passaram de mim falaram: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu falei assim: não, vá onde você melhor se adequa. Agora uma pergunta. Esses anos, 33 anos que o senhor disse que é da Universal. Da Universal já há 37. 37 anos. 2 eu sou casado. O que é ser de uma igreja que por muitas vezes foi estigmatizada, mal vista, mal falada, porque há todo um sistema que se estabeleceu contra esse crescimento. E há uma frase que a Igreja Universal: quanto mais bate, é igual omelete, mais cresce. Mas como que foi para o senhor que esse tempo todo tem estado nesse fronte, nessa fileira, lutando? Qual o impacto que isso gerou? Porque não adianta viver do que as pessoas falam. Eu sabia que a minha vida tinha sido impactada pela igreja. Porque se não fosse o trabalho da igreja, talvez eu não me identificaria em outra igreja. Sim. Porque o senhor, como assembleano, sabe que lá atrás o assembleano nem bola podia jogar. É verdade. Então eu queria ser jogador de futebol. Eu não podia ser da Assembleia, porque naquela época eu não podia. Sim. Então, quando eu chego na Igreja Universal com esse evangelho de impacto, de funcionar todos os dias, falar de prosperidade de uma forma aberta, né, de uma forma que você precisa despertar, que quem dá recebe, quem planta colhe. Era difícil as outras igrejas históricas falar sobre isso. Verdade. Então, como eu havia me confrontado e a minha vida havia se transformado, então eu já conhecia o trabalho. Sabia que era através de luta e de perseguição. Porque a pessoa podia falar o que for. É o cego, olha, pode dizer que ele é um charlatão, pode dizer que ele é ladrão, pode dizer que é bandido, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então muito foi bem. Através desse trabalho que a minha vida teve esse impacto. Naquele período do chute do Dom Helder, Sérgio Von Helder, que ele deu um chute exatamente numa época que foi muito difícil. Foi no feriado
do dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia do feriado. Aquela repercussão foi... Aquilo ali foi talvez ali a pior atitude que alguém poderia fazer. Aquilo fez um mal para a igreja, para o evangelho, que o senhor não tem noção. Por causa da arrogância, né? A gente às vezes se espelhava, ele principalmente, no Velho Testamento, naquele Deus que era vingador, que descia fogo, o Elias da vida, e esquecia que o evangelho hoje é Deus. E ele queria passar uma mensagem, mas passou a mensagem de forma tão brutal, né? Que agrediu de uma forma que ali parece que foi um confronto, né? Foi um confronto desnecessário. É igual as pessoas falam assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não acredito muito nisso, porque o camarada tá falando assim, olha, morreu meu irmão, morreu minha irmã, morreu meu tio, meu pai morreu, o próximo a morrer era eu. Se eu não se convertesse a Jesus, eu ia morrer. Então eu vim pela dor. Pô, quer dizer que Deus tem que matar todo mundo para poder salvar ele? Não é coerente. Na verdade, é uma visão até distorcida. Porque Deus não, na verdade, não é Deus que precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus. Não é tirania. É como se Deus estivesse carente de um adepto. De um amor. De um adepto, de um amor, e Deus está, como já na igreja pentecostal, Assembleia, você dá glória, porque se você der glória, Deus te manda a vitória. Como se Deus fosse carente. Disso. E que não é, né? Na verdade, é uma visão humanista, né? Então, esse ex-bispo achava que era isso. Que ele tinha que mostrar esse Deus vingador. Se você não aceitar, acabou que aquilo ali só fez mal. Aquilo ali foi um repelente que só asfaltou as pessoas do evangelho naquele período, e na Igreja Universal a gente perdeu gente, porque nem as pessoas que estavam com a gente aceitaram a coisa Agora, dessa. E pro senhor nessa época, o senhor já era bispo ou pastor? Era pastor em São Paulo, era regional em São Paulo. Regional em São Paulo. Olha que dificuldade, que perseguição. Depois disso aí, aqui a luta que foi para retomar. A gente não podia evangelizar, os obreiros não podiam ir para a igreja uniformizado, que era vítima de ovo, de pedrada, porque a gente ele foi um ignorante, um irracional. Meu Deus. A ponto do Bispo Macedo ter que pedir perdão rapidamente. Porque não era... Ali não era a visão dele, não era o que ele... da pessoa, né? E, infelizmente, hoje, você vê que ele não está mais com a gente, ele já saiu, e a igreja mostrou, a gente aprendeu, sofreu, e hoje a gente respeita as pessoas. Principalmente agora, a gente não pode ser mais intolerante. Eu não posso forçar ninguém a aceitar o Jesus. Se não for pelo amor, pelo convencimento, pelo testemunho... ou capsular alguém, obrigar alguém, porque você tem que ser evangélico, tem que ser crente. A mesma coisa do outro lado, querer levar uma criança para um centro quando essa criança não tem o discernimento. Então, eu acho que o trabalho da igreja tende a crescer quando a gente prega um evangelho simples, verdadeiro, mas com um objetivo acima de tudo, de mostrar o amor de Deus. Nós tivemos sábado agora no shopping aqui, no Boulevard. Nós fomos assistir o filme Deixados para Trás. E no final, todo mundo na praça de alimentação cantamos a música Porque Ele Vive. As pessoas passavam, paravam. Diferença, né? Nós não chegamos, ei, você e tal. Cantamos, deixamos a mensagem e fomos embora. As pessoas ficaram, a palavra entrou, daqui a pouco vai produzir frutos, respeitando as pessoas. Eu tive muita dificuldade nisso, porque na minha casa só eu me converti. A minha mãe não havia se convertido, meus irmãos não haviam se convertido. E eu queria que eles se convertessem. Então eu era esse repelente. Eu não quero ser crente assim, não. Tu ficou maluco, tu ficou fanático. E eu estava atrapalhando até o agir do Espírito Santo. Meu Deus. Foi quando eu fui transferido lá para o Ceará. Depois de 12 anos, então a minha família foi impactada. Toda a família hoje? 90%, 99%. Que benção. Aceitaram Jesus. E a mamãe? Minha mãe, minha saudosa mãe, foi crente aí. Ei. Eu me converti, depois ela. E saudosa, já morreu. Ela morreu com Jesus. Minhas irmãs eu batizei, sobrinhas batizei. Mas foi a obra do Espírito Santo. Então o senhor é o tio que serviu de modelo e de orgulho para toda essa família que hoje está no caminho do Senhor. E a minha transformação não foi prosperidade, porque eu era obreiro morando num barraco de madeira. Eu fui levantado pastor morando num barraco de madeira. Peraí. Então não significa que ser pastor da Universal e bispo da Universal, o camarada está
tem que estar rico para poder mostrar testemunho. Não. Porque a obra da minha vida mudou, foi meu interior. Quando eu desci o morro para ir para a igreja, a pessoa falou assim, caramba, quem viu o Hinaldo, quem viu ele hoje, hein? Maravilha. Era o dia a dia, né? Aí as mulheres zoavam, porque eu era do samba, era mulher pra cá, mulher pra lá. E aí, Hinaldo, agora, em outras palavras, não gosta mais não. E que zoeira era. E eu era chefe numa sessão que só tinha mulher. É mesmo? E acabava sexta-feira, a gente ia pro pagode em Caxias. Meu Deus, de repente eu me converto. E essas mulheres em cima, fazia parte da nossa prova, né? Então, o que mudou, o que as pessoas viam, foi esse interior que mudou. Mas uma coisa é perceptível no senhor, que o senhor é um homem de bons relacionamentos, de bons contatos. O senhor fala abertamente com todo mundo. Eu encontrei o senhor na Igreja Universal, aliás, não foi na Igreja Universal, eu encontrei o senhor numa reunião, foi num restaurante. E aí o Rosiel me apresentou, aí encontrei o senhor numa Assembleia de Deus, encontrei o senhor já numa Batista, encontrei o senhor em várias... Em alguns morros. Em alguns morros, e o senhor falando, o Pai é nosso. O senhor teve no meu aniversário, que eu fiz lá no morro do Complexo do Borel, verdade, né? verdade. Eu poderia fazer na Barra da Tijuca, hoje eu poderia fazer em qualquer lugar. É verdade. Mas naquele ano eu fiz lá na chácara. Foi. Ano passado eu fiz no Morro do Tuiuti. É verdade. Por quê? Porque eu sei que quem está lá em cima, principalmente envolvido com o tráfico, essas pessoas não descem, elas não podem descer. Então, quando a gente faz um culto lá em cima, eles assistem. E devagarinho a palavra vai entrando. E o senhor, como bispo e parlamentar, o senhor tem uma missão. Acima de tudo, uma missão de fazer com que chegue a essas pessoas uma mensagem, né? É a mensagem do amor ao próximo. A gente precisa amar a pessoa independente de religião. A Bíblia diz, seguir a paz com todos. Agora, como é que o senhor se tornou político? O senhor está político. A igreja, o que é a igreja, como foi isso? O senhor de bispo estadual, de bispo regional, estadual, de repente a igreja olha para o senhor e vê a necessidade de lançar o senhor na política, uma vez que ainda... algum tempo atrás ainda havia tabus, não, porque vai ser político, vai se corromper, vai ser isso, aquilo. Como foi isso? Então, eu era bispo da Baixada Fluminense. Sim. Ali de Nova Iguaçu, mandou um abraço a todos que moram em Nova Iguaçu. É uma catedral de 3.500 lugares, tinha 900 obreiros. E em 2014, o Bispo Macedo fez o Templo de Salomão. E ele queria levar os pastores de outros ministérios no Templo de Salomão. Mas como? Se havia aí uma divisão muito grande. A gente não se relacionava com ninguém, ninguém se relacionava com a gente. E o bispo tomava conta do Brasil e falou assim, só tem na Universal um bispo que tem amizade com os crentes, que é o Hinaldo. E eu falei assim, caramba, descobriram, porque eu achava que era só no sapatinho, né? Aí o bispo me chamou em São Paulo. Me lembro que o bispo Macedo estava barbudo e fez um voto, né? Até o tempo ficar pronto, não ia cortar a barba. Aí o Bispo Macedo falou assim, como é que você consegue ter relacionamento com os crentes? O Bispo Macedo falou direto comigo. O Bispo Macedo me chamou para ir em São Paulo. Sim. E naquela noite eu não dormi. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Para poder ir em São Paulo, porque o Bispo Macedo me chamou. Aí quando eu cheguei lá, ele ainda não estava na sala. Me lembro como se fosse agora. Aí perguntei ao Bispo Clodomir, bispo, o que o bispo quer comigo? Olha, Hinaldo, ele vai falar contigo. Aí quando o bispo entra, aí o Bispo Clodomir falou assim, bispo, o Hinaldo é o único que tem amizade com os crentes. Aí ele falou assim, como é que tu consegue? Aí eu falei, bispo, eu aprendi que os discípulos de Jesus pediu a Jesus que ensinasse eles a orar como os discípulos de João Batista foi ensinado. Aí Jesus falou, então tá, eu dizendo isso pro bispo, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso. Aí eu falei, bispo, eu aprendi que o Pai não é da Universal, não é da Assembleia, não é da Batista, não é da Metodista, não é da Presbiteriana. Jesus disse que o Pai é nosso. Rapaz, ele morreu de rir. Aí, Clodomir, ele falando, o Pai é nosso. Aí eu falei assim, cai na graça. Aí eu falei assim, por exemplo... legal. Aí eu falei assim, por exemplo, bispo, Deus só salva com a Igreja Universal? Por exemplo, o senhor foi salvo pela Nova Vida. Ele é oriundo da Nova Vida. Eu falei, o senhor foi salvo pela Nova Vida. Então, somos tribos diferentes. Israel tinha 12 tribos, cada uma diferente. E o senhor, uma vez salvo e levantou o trabalho da Igreja Universal, o senhor veio com uma outra visão. Sim. Essa visão mais dinâmica da igreja trabalhar o dia todo, de ir para a rádio, para a televisão, de fazer as concentrações.
E isso despertou também a outras. Mas tem muitas igrejas por aí ganhando almas que a gente não ganha. Aí eu disse para ele, o Pai é nosso, por isso que Jesus disse. Então, o Pai é da Assembleia, da Batista, Metodista, ele falou assim, você consegue trazer os pastores aqui? Eu falei assim, olha, bicho, eu consigo, mas tem um porém. Ele, qual? Eles são pentecostais. O senhor não quer barulho no templo. Quando o senhor falar, vai ser um tal de glória a Deus, de aleluia. Não dá para evitar? Eu falei assim, não dá, bispo. Ninguém tira da gente o tá ligado, o tá amarrado, com 40 anos. Como é que vai tirar o glória a Deus de quem já está aí há 150? Eu falei assim, mas você disse que o Pai é nosso, o templo também é nosso, então traz. Aí nós saímos com essa missão. Aí fomos, rapaz, eu ainda não conhecia muita gente, fomos em cada igrejinha, os empresários doaram ônibus. A primeira vez, nós levamos, por exemplo, nós dava para o ministério levava seus pastores. 35 ônibus, só do Rio de Janeiro. Foram quase 10 mil pastores do Brasil inteiro nesse dia. Aí ele fez lá o culto, aquela maravilha, quando chamou na frente quem queria se consertar para ganhar almas, foi aquela multidão. Que coisa maravilhosa. Ele chorou. Aí ali ele me tirou desse trabalho que eu estava fixo na igreja. Como bispo e colocou como esse trabalho de relacionamento que eu estou tendo denominação. Sim. E aí então eu passei a conhecer outras igrejas. No início a gente não conhecia quase ninguém. Eu ia nas igrejas pequenininhas, aqui no Morro do Macaco. Sim. O pastor me levava lá, tinha 10 pessoas. Começava às 7 horas o culto, como Universal chegava às 6h30, 6h40, mas só ia ter oportunidade 10, 11 horas da noite, todo mundo com oportunidade, um rodava para cá, um marchava para ali, e eu falava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí Deus falou no meu coração, olha, a adoração é para mim, não julgue a adoração de ninguém. Certo. Quem quiser adorar rodando, pulando, caindo, deixa adorar, desde que seja racional, é para mim. Quem tem que receber ou não sou eu. E eu passei então a respeitar as pessoas. Aí, quer dizer, peguei todo o DNA do povo pentecostal. Aí daqui a 6 meses, novamente, eventos, novamente levando o Templo Salomão. E foi crescendo. Isso em 2014. Aí em 2016, veio a eleição para vereador. E esse povo pentecostal, ele não tinha um representante. Porque as pessoas se elegiam, mas cada um ia por si. Nós éramos diretor de uma rádio, que era da igreja, os pastores faziam um programa lá com a gente. Eu era administrador de um sítio lá em Campo Grande, que era da igreja, mas emprestava às igrejas para fazerem de graça. Quer dizer, virou aquele negócio. O que a igreja tinha, cedia para eles, e eles ficaram assim maravilhados, nunca ouviram isso. Aí eu comecei a rodar o Brasil, pregando. Aí eu chegava em Governador Valadares, amigo pastor Flamarion, aí dizia assim, poxa, bicho, estão dizendo que esse negócio da Universal é atrás de votos, vocês querem o nosso voto. Eu falei, pastor Flamarion, eu sou candidato a vereador no Rio. E não ali. E não em Governador Valadares. Sim. Aí eles entendiam. Aí eu fui para Cuiabá, mesmo discurso. Falei assim, poxa, eu sou candidato, só o Bispo Macedo nos separar e deixar vocês fazer o movimento para trazer um bispo da Universal, isso já é um passo muito grande, que a igreja nunca se realizou. Agora está se realizando. Aí alguns falavam assim, você saiu da Universal? Eu disse, não, bom é ser da Universal. Porque se eu saísse da Universal e estivesse aqui, diria assim, só está aqui porque saiu da Universal. Se estivesse na Universal, o Bispo Macedo não deixava. Sim. E o bom é que eu estava debaixo dessa cobertura. Aí, em 2016, eu vim candidato, o partido precisava de votos, perguntou se eu estava disposto. Eu falei assim, olha, sempre estive disposto para a obra de Deus, não era agora que eu não ia estar. Então, eu vim candidato a primeira vez, tive 23 mil votos. Aí me elegi e continuei a mesma coisa. A minha primeira lei no Rio de Janeiro foi colocar no calendário da cidade o dia do encontro interdenominacional. Maravilha. Quer dizer, o dia... E qual é o dia? O terceiro domingo de setembro. Terceiro domingo de setembro. Aí, o primeiro ano, em 2017, nós enchemos a Câmara, a galeria da Câmara. Reverendo Guilhermino Cunha, da Presbiteriana, aquele homem tem história, igreja centenária, pastores da Assembleia, estava lá, enfim, entupido. Aí nós continuamos, as pessoas foram vendo que, de fato, não era política, a gente continuou cumprindo a nossa agenda, aí foi aumentando a nossa agenda, aí eu fui pregar em Camboriú, aí eu viajei para os Estados Unidos, pregando a nossa agenda. Pregando na Igreja Batista, Assembleia, Nova Vida. Aí te conhecemos já com o mandato,
continuamos aí a mesma coisa e sempre servo. Não mudei nada. Então eu pego... Aí vem para a reeleição? Aí vim para a reeleição, muito difícil. Em 2016 eu fui o 23º vereador do Rio, né? E agora em 2020, com aquela pandemia, rapaz, ninguém na rua. E a eleição ia ser em outubro, passou para novembro, que ninguém estava vacinado ainda, as pessoas de máscara, ninguém na rua. 48% da população foi votar. Uma eleição que pela primeira vez os partidos vieram sozinhos. Sim. Cada partido teve que fazer a sua nominata. Não havia coligações. Não havia mais. E 900 candidatos a vereador a mais. Um tempo de pandemia. E nós crescemos e nos tornamos o 12º na maior dificuldade, que foi em 2020. E foi uma eleição realmente atípica, né? Muito diferente, né? E aí, quer dizer, aí eu fui para as comunidades. Por exemplo, hoje nós estamos asfaltando todo o complexo. Quem é do Rio de Janeiro conhece ali o complexo de Rio Comprido, é o Morro da Coroa, Falete, Fogueteiro. Conheço tudo ali, andei tudo ali. Falete, Fogueteiro, Prazeres e Escondidinho. Pensa no complexo. Gomes Lopes. Rapaz, aí nós criamos uma região administrativa ali, hoje toda a comunidade sendo asfaltada, porque, por exemplo, quem andar no Rio de Janeiro, nas principais, cimento liso, o rio está outra coisa, já é perceptível. O asfalto, mas só nas principais. Dentro das comunidades, quem vai? Ninguém. Apesar de não ser papel do vereador asfaltar a rua, mas a gente cobra. Prefeito, o senhor precisa de mim. É verdade. Eu preciso que essa comunidade seja assistida. O vereador é o porta-voz entre a comunidade e o prefeito. É aquele que está no dia a dia. Porque o deputado se elege, vai para Brasília. O estadual se elege, vai para o interior. Agora o vereador não, está todo mundo na porta do vereador. E principalmente eu que atendo todo mundo. O meu desgaste é esse. Eu tenho rede social, eu tenho assessoria, mas todo mundo eu respondo no meu Instagram. Inclusive ontem, a gente voltava a falar de religião, uma senhora falou assim, olha, parabéns pelo trabalho. Eu quero dizer que eu sou da Umbanda. Aí eu fui lá no Instagram dela, uma jovem toda vestida de Umbanda, com charuto, com cordão, todo o Instagram dela. Aí eu falei assim, pô, que bom você por aqui, seja bem-vinda. Em Cristo eu te amo também. Coisa que não acontecia antes, né? Sim. Porque a gente já queria logo, não vou evangelizar, não. Então a gente respeita as pessoas. Então hoje no meu Instagram eu tenho quase 121 mil pessoas nos seguindo e quem manda mensagem eu respondo. Às vezes as pessoas falam assim, caramba, porque é coisa minha. Sim. Então a gente está aí nas comunidades, a gente continua nas igrejas tentando levar o poder público para aqueles que mais precisam. Agora, não falando mais com o bispo, falando com o vereador, quais as leis que o senhor apresentou, projeto de lei, que já foram aprovadas e que teve benefício na população? Então, hoje aqui no Rio, quem mora no Rio tem um privilégio, né? Sim. Foi uma lei que até os jornalistas gostaram, que é você, até 3 linhas do seu telefone celular, você cadastra ele no Procon e você é impossibilitado das empresas te ligar de telemarketing. Ninguém pode ligar para o seu número se ele estiver cadastrado. Então, a lei minha aqui no Rio de Janeiro... Olha aí, se você... aquele 011 daquele boleto aí, você que sofre com 011, tem uma lei municipal do nosso vereador Bispo Hinaldo, que é, qual o número dessa lei? Ela pode até ter 3 telefones celular no CPF dela. Sim. Ela entra no Procon e cadastra esses 3 números. Sim. Então esses 3 números ficam bloqueados, nenhum telemarketing, pode ser o número que for, consegue acessá-la. Porque as operadoras, elas sabem como bloquear, é bloqueado, e a menos que ela tenha contrato com alguma empresa esteja devendo. Aí a empresa tem que cobrar. Mas a empresa não pode mais ligar oferecendo novos produtos. Sim. Então ela precisa cadastrar no CPF dela, ela entra no site do Procon, tá lá uma janela, quero cadastrar o meu celular no meu CPF, então ela cadastra e ela é protegida essas ligações indesejadas na hora do almoço, na hora de estar dirigindo. Sábado. Essa foi uma. Uma outra, nós temos a lei para que no município a Constituição seja ensinada desde as crianças.
Na sala? Na sala de aula. Sim. Porque você vai aprender sobre a Constituição depois de velho. E normalmente quando a gente envelhece, a gente tem dificuldade de aprender. Mas quando criança, a mente está aberta, então de forma hoje bem simples, figurativa, ilustrativa, essa lei impõe que o município tem essa matéria da Constituição brasileira. Está inserido no conteúdo escolar exatamente a Constituição brasileira. Constituição essa que tem sido pisada vilipendiada, né? De várias maneiras. E quando alguém diz assim, religião, futebol e política não se misturam, o senhor concorda? Não concordo não. A gente apenas tem que respeitar a opinião. Aí de nós, se não tivéssemos representantes... na política. Agora, o que não pode, como a gente está num país laico, o que não pode eu, com a minha cabeça de religioso, implantar a minha religião nas leis do município. Sim. Por exemplo, numa democracia, decide pela maioria. O voto é da maioria que decide. Sim. Então, tiveram aqui no Rio de Janeiro também um dia, no calendário da cidade, o dia do Zé Pilintra. E aí? Como? O senhor é da Constituição e Justiça passou por lá. Tem que passar. E aí, como foi isso? Porque é constitucional. Se fosse inconstitucional, eu daria pela inconstitucionalidade. Sim. Mas como é constitucional, mesmo eu sendo um pastor, mesmo eu tendo uma cabeça religiosa, eu preciso cumprir a lei dando pela constitucionalidade, porque cada um tem direito de lutar pelo aquilo que quer. Sim. Aí isso vai para o plenário. No plenário, os vereadores que decidem. São 50 votos aqui. São 51. 51. Então ele precisa ter 26 votos para ser aprovado. Sim. Entendeu? Então se a minha cabeça, agora como religioso, não concorda com isso, eu voto contra. Sim. Mas como presidente da comissão, eu não posso dar incondicional de uma coisa que é constitucional. Então eu tenho que exercer o meu papel como político laico, não impondo a minha religião. Então a gente deu pela constitucionalidade. Aí vai para a votação. Aí na votação, 26 vota contra, 26 vota a favor. Então tiveram mais de 26 votos a favor, apesar de alguns votos evangélicos serem contrário, mas como estiver a maioria, foi aprovado. Só para explicar que o Bispo Hinaldo, vereador, ele é presidente da CCJ. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça. Toda lei que vai ser aprovada, antes de ser aprovada, que é projeto, passa por esta comissão, que tem lá seus pares, os assessores. Não é só ele que decide, então, né? Tem um corpo técnico. Tem um corpo chamado de CAU, pessoas concursadas, pessoas formadas, que ali ela já faz o primeiro apanhado. Sim. Se é inconstitucional, ela já fala, ponto, tem inconstitucionalidade. Sim. Ainda que o vereador fique desagradado, a gente dá inconstitucional, aquele projeto vai pro lixo. Sim. Mas quando ela aponta não tem inconstitucionalidade... Aí tem a segunda etapa. Aí tem a segunda etapa, que vai vir para a nossa assessoria de advogados. Sim. E a gente então vê, porque apenas tem eu, tem o vice e tem o vogal, são 3 vereadores. Então a gente chegou na conclusão, pela CAU, que é constitucional, pela nossa assessoria, que é constitucional, então a gente dá pela constitucionalidade. A terceira etapa. Segunda etapa. Segunda etapa. Aí a terceira etapa vai para o plenário. Vai para o plenário. Aí o plenário... É soberano. É soberano. É ele que decide o senhor pode ser, se aprova ou não. O senhor, mesmo sendo contra, mesmo não concordando, o senhor é voto vencido. Claro. Ou pode acontecer o inverso. O inverso. Não é? Claro. Então, isso... Por exemplo, teve uma medalha para hoje senadora Damares. Sim. Do Alexandre Esquerdo. Sim. Então teve uma medalha. A medalha veio pra gente, a gente deu pela constitucionalidade. Porque é constitucional você dar a medalha porque você quer. Foi para plenário. No plenário ele perdeu. E aí? Então foi pro lixo. Ela não teve direito à medalha, que é a medalha perdenéstra, porque foi o voto vencido e ele não conseguiu dar a ela uma medalha perdenéstra. Então não tem nada a ver, porque muitas vezes coloca lá, olha, fulano votou contra, fulano votou a favor, mas não sabe que, às vezes, esse embate é do processo democrático. Claro. E que a gente não pode julgar e nem condenar uma pessoa por causa de um voto. A exemplo disso é aquele jovem
vereador que foi cassado e que o senhor passou pelas suas mãos. Tudo é. Não é? O Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro. Não apenas ele, como o doutor Jairinho também, né? Também. Passou tudo pela nossa mão. Que responsabilidade o senhor teve, hein? Porque passa. E fora os outros projetos que a gente dá em constitucional, que os vereadores ficam com raiva. Mesmo que o senhor quisesse, olha, não dá, tal, não tem como. Tem, porque passou por ali, foi constitucional, está dentro da lei, é constitucional, então a gente dá pela constitucionalidade. Ponto. Aí vai para plenário. O plenário é absoluto, o plenário é soberano. Mesmo eu dando constitucional, se o plenário quiser votar contra o projeto, então o plenário é soberano, derruba o projeto. Derruba o projeto. Entendeu? Mesmo eu não querendo, o plenário é soberano. É constitucional, mas o plenário achou que aquela lei não poderia ser aprovada. Vocês estão vendo como esse nosso assunto aqui cresceu demais? Falamos de um homem que é bispo da Igreja Universal, que é vereador da cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores capitais do nosso país, de uma influência cultural muito grande, mas temos lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro o bispo Hinaldo, que é presidente da CCJ, e ele contou a sua experiência de vida, e agora nós estamos falando aqui sobre política, religião, futebol. Qual é o seu time? Por favor, eu sei que ninguém é perfeito. Diga. Meu time já me deu muita alegria. Hoje em dia tá meio É mesmo? triste. Mas sofrendo ou vencendo, somos vascaínos. Somos. Vai pra lá. Eu já fui na infância vascaíno, mas não suportei. Mas hoje o seu time é qual? Hoje eu sou Flamengo. É o vice, né? 5 vezes vice consecutivo, né? Quem? Flamengo. Flamengo? Nos últimos 5 decisão foi vice 5 vezes. Não vou discutir esse assunto. Não vou discutir em nome dos meus netos que fizeram eu mudar de time. A Bebel, Levi, Marcos Felipe. Só a Maria, rapaz. A Maria que disse que é vascaína. Meu Deus. Teve juízo, né? Ah, meu Deus. E o Marcos, meu filho, que é vascaíno. Aí. Mas eu não quero falar disso. Mas bom, isso é respeitar, né? A gente hoje vive essa intolerância também. Eu morei em São Paulo 6 anos, o corintiano não pode andar com a camisa do Corinthians no reduto do palmeirense, ou vice-versa, porque o cara quer odiar, o cara quer matar. Mas aí eu tem não, que respeitar, né? Eu não quero nem falar de Vasco nem de Flamengo, que eu acho que não é bom. Mas vamos lá, vereador, quais os seus planos e quais os seus sonhos como homem, como pai, como bispo e como vereador? São vários sonhos aí, para uma pessoa só. Meu Deus. Como o sonho de todo pai, o senhor já teve esse, daqui a pouco poder ter um netinho, né? O André já casou. O André casou. E o nome da nora? Osana. Osana, manda um abraço para ela. Osana, ela se formou, ela é dentista, se especializou agora em harmonização, né? É mesmo? Hoje ela tá tirando onda aí. As pessoas hoje querem ficar tudo bonita, né? É verdade. Então ela se especializou nisso, meu filho é engenheiro. E eles namoraram 7 anos. Meu Deus. Para poder casar. É focado. E agora, como ela está fazendo uma pós-graduação, e ele também, eles estão focados, depois que isso completar, acho que ele já tem 4 anos de casado, para depois ter filho. Olha como é que é focado. Entendeu? Mas eu tava doidinho. Quer dizer, ele não tem filho, mas tem cachorro. Aí não, Aí não dá, né? Aí eu venho aqui no seu aniversário, o senhor tá cheio de neto no altar. Então, esse é um sonho. Tomara a Deus que eu consiga antes de morrer. No que se diz respeito ao mundo espiritual, é ver João 17 se cumprir. Jesus, que a tua igreja seja uma, para que eles saibam que a tua igreja seja uma, é importante que a gente seja um. Enquanto a gente não for um, ninguém vai reconhecer que Deus enviou Jesus. É verdade. Jesus pediu isso no mínimo 5 vezes. Pai, para que eles reconheçam que o Senhor me enviou, a tua igreja precisa ser uma. Independente de essa unidade que o Senhor diz é exatamente isso. Vai de encontro e não ao encontro. De encontro às muitas divisões que há. E eu devo... E o senhor como pastor, como bispo, e eu como pastor de igreja, a gente percebe que há uma onda de pessoas descontentes que de repente resolve e eu quero abrir igreja e há uma rebelião. Pessoal, como ela aprende, parece que aprendeu a técnica, né? Aprendeu o trabalho. Aí acha já que foi ungido e quer abrir. Então a igreja precisa ser uma, independente de liturgia, né? Não na uniformidade, mas na unidade. Sim. Em Cristo, uma.
A bandeira é Jesus. O evangelho não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Davi. O evangelho é Cristo. É verdade. A chave é Cristo. Quando esse evangelho for Cristo, a gente aprende a se amar. Então esse é um sonho. E eu lutei muito por isso, tenho lutado muito por isso, quebrando esses paradigmas, cumprindo minhas agendas, mostrando para as pessoas que a gente tem liturgia diferente, mas pode andar junto. E como vereador? E como vereador eu sonho, rapaz. E no Rio de Janeiro ainda ser essa cidade, na prática, não apenas no nome, mas na teoria, a cidade maravilhosa, né? A gente tem tudo, a gente tem... Na teoria e na prática. Na teoria e na prática, porque a gente, na teoria, é a cidade mais maravilhosa. Nós temos as melhores praias, nós temos o futebol, né? Nós temos tudo, mas a nível de segurança, a gente está vendo as empresas indo embora. Hoje eu estava vendo reportagem que os caminhoneiros estavam fazendo greve hoje, porque todo dia se rouba de 10 a 15 caminhões no Rio de Janeiro. Meu Deus. É na Dutra, é na Washington Luiz, é na Avenida Brasil, e ninguém quer mais trazer mercadoria para o Rio, isso encarece. Por quê? Porque a violência aumentou. Tomou conta. Tomou conta, mas isso pode ser revertido? Pode, desde que haja uma política séria. Sim. Isso pode ser revertido. Quantas vezes tentou reverter? Só que a gente começa uma coisa e termina. O senhor é testemunha, o senhor mora aqui, conhece o teleférico do Complexo do Alemão. Do Alemão. Pô, aquilo ali facilitava abandonado. Pobre, poxa vida. Ali, eu fui ali outro dia. Eu andei, o senhor chegou a andar ali? Não. Então eu andei quando inaugurou. Não, eu conheço ali tudo. Fui recentemente lá até com o pastor Jaime Soares, que tem uma igreja lá. E eu fui com um pastor lá, com um amigo, ver uma congregação lá em cima. E eu vi aquilo ali abandonado. Aí começa nisso, o poder público abandona, um não quer dar continuidade ao trabalho do outro. Gastou-se tanto ali, né? Muito, porque o filho é do outro, eu vou enfeitar o filho do outro. Eles ficam nisso. Não pode. Então a gente precisa olhar para a cidade. Então quando a gente olha para a cidade, independente de quem for o governo, de quem for o prefeito, tem que fazer o melhor. É a cidade. Então eu torço por isso, para esse Rio de Janeiro ainda ser esse padrão para o mundo, de uma igreja unida, de um povo que ainda é feliz, que é festeiro. É festeiro o nome? É festivo, festivo, que gosta de celebrar, que gosta de cantar, que a gente pode fazer vigília e depois ir para casa com segurança. É verdade. Eu lembro de uma época que a gente subia essas comunidades sem problema nenhum. Pô, os montes. Você ia na vigília, saía de um morro, comunidade, saía de uma comunidade para outra, sem nenhum problema. Podia ser até facções diferentes. E o problema é o crente passando. Não tinha problema. Hoje não. Hoje não dá. Se ele cismar que você é de uma outra região, pronto. Você não pode até nem um cara que morar numa comunidade ir na igreja do outro, porque outra. Como é que os caras vão entrar em comunidade estranha? Então isso a gente precisa mudar, é difícil, cada dia que passa fica pior, também é bíblico também, né? Tendência a cada vez ficar pior, mas eu sonho com isso, eu tenho esse sonho, eu sou vereador no Rio, luto por isso, para que essa cidade ainda seja uma capital como é Jerusalém, Israel, Palestina. A sensação de bem-estar, de segurança ali é muito forte. Muito forte, né? Quem já esteve lá, eu já estive, o senhor também. Você vê o militar com a arma. Não, o menino, o rapazinho com a namorada no restaurante sentado com a arma. E as pessoas vai e vêm com segurança, ninguém tem... Esses países também, a pessoa deixa o carro aberto, ninguém rouba ninguém. Cultura. Se mudar, se tiver quem mude, um governo empenhado nisso, eu acredito que vamos conseguir. Meu vereador e bispo, falando da sua vida e das muitas coisas que o senhor passou, do que o senhor se arrepende? Eu me arrependo de não ter estudado. Porque quando a minha mãe dizia, meus irmãos todos estudaram, eu abandonei a escola com a 5ª série, alguma pessoa fala assim, pô, bicho, você é um cara autodidato. Mas é a graça de Deus. Sim. Então, se eu pudesse voltar atrás, disso eu me arrependo. Eu não arrependo dos pecados que eu cometi, porque tudo isso fez parte do conhecer Jesus. Se não fosse tudo isso, e já foi apagado. Já foi apagado. Mas se eu pudesse voltar, eu voltava a estudar. Porque com a cabeça que eu tenho, se eu voltasse a estudar, talvez hoje eu estaria muito mais na frente. Não sei. A produção seria outra. Seria outra, né? Porque, por exemplo, como é que o Espírito Santo usou Pedro? De uma forma. Mas como é que usou Paulo? É verdade. De um outro muito maior. O cara era poliglota, sabia escrever, sabia falar. Então eu me arrependo de não ter estudado, de poder ter estudado mais e abandonado a escola. E uma das suas maiores alegrias? É poder ter sido liberado pela igreja, e poder estar presente em várias denominações diferentes,
Como eu aprendi? Eu só aprendi com outras culturas, com outras liturgias, sentado às vezes em convenções que eu pregava, depois ver outros pregadores e eu ali sentado, escrevendo, aprendendo. Essa é uma das minhas... A maior alegria na terra é poder ter tido esse privilégio da igreja ter me liberado e pregar em outros ministérios. Maravilha. E o que o senhor me diz de uma viagem que o senhor ainda não fez e gostaria de fazer? Olha, se eu pudesse não fazer, eu não faria. Não gosta de viajar? Rapaz, eu não gosto de viajar, eu tenho Pegar trauma. avião? Quando eu sento no avião, a pressão cai, eu não durmo. Se depender da minha esposa, ela viajava sempre. Eu evito. Tinha uma agenda agora para Portugal, até Assembleia de Deus. Quando for assim, passa para mim. Eu evito, eu tenho trauma, eu não gosto. Eu tive graça de poder ter viajado, né? Até como bispo da Universal, a gente não pode viajar, porque a Igreja Universal tem o seu sistema. Mas quando eu sou um licenciado, sou um homem público e tenho agendas que eu cumprir, então eu fui liberado. E pude estar nos Estados Unidos, conhecer a Disney, porque eu fui pregar em Orlando, né? A Igreja Batista Atitude, então eu pude levar minha família, conhecer a Disney. É algum privilégio que a gente teve. Mas sonho de ficar viajando mesmo, quanto mais eu puder ficar em casa, com o carrinho dirigindo daqui para ali. Por aqui tá muito bom. Tá bom. Um versículo da Bíblia que o senhor ama e que o senhor recomenda para quem está nos assistindo. Em Cristo digo a verdade e não minto. Glória a Deus. A minha vida é a verdade. Eu não tenho por que enganar, eu não tenho por que atrapalhar. Eu digo a verdade, sempre. Um versículo que o senhor recomenda, o versículo que é textual da sua vida, mas uma palavra que o senhor gostaria de não... Um versículo que o senhor gostaria de não dizer, que é um versículo assim, esse versículo não é bom de dizer. Ou uma frase, pode ser uma frase. Que o inferno vai ter mais gente do que no céu. Qual a palavra que eu gostaria de não falar e corrigir essa frase? Que o inferno vai ter mais gente do que no céu. Eu não acredito nisso. Jesus, Deus, Espírito Santo vai dar mais uma rasteira no Satanás e no céu vai ter mais gente do que no inferno. Mas por que, de repente, alguém chega a afirmar isso? Porque eles levam aquela mensagem, a porta que leva à perdição é larga, a de Jesus é estreita. Então, fora de contexto, né? Fora de contexto. Fora de contexto. Mas vai pregando que no inferno vai ter mais gente do que no céu. Eu não aceito isso. Eu acredito que no céu vai ter mais gente do que no inferno. Pelo sacrifício, por tudo que Deus se empenhou, o amor de vai Jesus perder pro diabo. A graça de Jesus é Concordo com o senhor. Então vamos lá pro nosso ping-pong. Tá preparado? Não, mas vamos lá. Vamos lá. Um nome. Jesus. Um livro. Atos dos Apóstolos. Um versículo, mais uma vez. Em Cristo diga a verdade, não minto. Continua. Firme e forte. Uma bebida. Água. Água da vida. Esse bicho é bom. Eu queria dizer outra, mas deixa quieto. Vamos lá. Além disso, uma estrada. Jesus. Caminho. Caminho. Ele é caminho, a estrada é o beco, é viela. Então tudo, vamos lá. Né? Uma cidade. Rio de Janeiro. Um amigo. Você. Olha só. Ele tem tantos amigos. Um líder. Bispo Macedo. Bispo Macedo, muito bem. E é muito importante essa sua afirmação, porque tem muita gente que foge. Todo mundo quer ser amigo de quem as pessoas só falam bem. Mas ele já provou que é um grande líder. E ninguém poderia chegar aonde chegou se Deus não fosse com ele. Não dá. A igreja está em 170 países se não for Deus nisso. Nenhum homem controla isso. De igreja para igreja. Como assim? Igreja para igreja. De igreja para igreja. Nós falamos de várias denominações. O senhor, claro, vai puxar a sardinha para o senhor. Para minha. Para minha igreja. De igreja para igreja. Universal. Ok. Nada contra. Não vai dizer Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. Uma esquisitice sua. O senhor é esquisito nisso. Eu? Tem algum esquisitice? Fica coçando a cabeça direto assim, ó. Coça assim a cabeça. Só coça, todo mundo viveu coçando a cabeça assim, ó. Será que é? Não é piolho, não. Mas é caguete, fica assim, ó. Todo mundo que me conhece, a gente fica assim, ó. E aí? Uma boa lembrança, bispo. Minha saudosa mãe. Qual o nome dela? Maria.
A Dona Maria marcou. Marcou porque era nordestina. Meu pai abandonou ela com 6 filhos. Ela foi trabalhar em casa de família sem dar um para ninguém, pagando o preço. Eita. Dos irmãos, o que mais o senhor se corresponde? Todos os 6 Nos correspondemos. São vivos? São vivos, mas o mais que a gente tem um cuidado especial é o caçula. É o caçula? Qual o nome dele? Nilson. E as irmãs, quais os nomes? Fala aí. Maria Lúcia, Vera Lúcia e Ana Lúcia. José Hinaldo, José Ronaldo e José Nilson. Oi, tudo José. E todos se correspondem? Todos. Tem alguma mensagem para eles? Siga o Jesus que eu sigo. Então. Bom, gente, falei aqui com meu amigo Bispo Hinaldo, vereador, bispo da Igreja Universal e vereador da cidade do Rio de Janeiro. Foi um prazer muito grande te receber aqui e dizer que o senhor tem muitos desafios pela frente, que o senhor seja essa pessoa, continue sendo, lutando pela verdade lá naquela casa de lei do nosso município e que o nosso prefeito, independente dele ser quem quer que seja, possa fazer um bom trabalho, porque a verdade é que muita gente não entende o que a Bíblia diz, que a gente deve orar pelas autoridades e respeitá-la. Eu não posso respeitar uma autoridade só pelo fato dela ser simpatizante a mim. E para dizer isso, eu digo baseado em Isaías 44, o versículo 26, 28, que fala lá de Ciro, e do capítulo 45, que Deus chama Ciro, o meu pastor, meu ungido, não sendo ele crente, não confessando ele a fé, e Deus o levanta para cumprir um propósito. Eu acredito que todas as autoridades são levantadas por Deus para cumprir um propósito. E eu acredito, vereador e bispo Hinaldo, que o senhor foi levantado para um tempo. E eu quero deixar para o senhor Esté capítulo 4, versículo 14. Se nesse tempo te calares, de outra parte livramento virá, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Significa dizer que se o senhor for omisso nas suas obrigações como parlamentar e como bispo e como homem, como chefe de família, Deus há de levantar alguém no teu lugar. E o que eu desejo é que seja você, o homem dessa época e desse tempo. Amém. Eu agradeço o pastor Marcos Fernandes, quero agradecer a Plena Unção pela oportunidade e agradecer o senhor por abrir a porta da Plena Unção também para a gente pregar, por ser esse amigo. Eu costumo dizer que pessoas nos apresentam pessoas, mas Deus nos apresenta amigos. Sou esse amigo incondicionalmente, que tem sempre estado com a gente. Várias mensagens eu preguei porque o senhor me mandou. Me manda mais. Tá certo. Eu sou um bom aprendiz. Quero dizer aos irmãos da Igreja Universal, eu tenho bom relacionamento com vários bispos e irmãos. O prefeito Crivella, por exemplo, meu amigo, deputado federal, e tantos outros amigos que eu tenho, além do senhor. Quero deixar um abraço aqui ao André, ao Cauã, ao evangelista Célio e a todo o gabinete do nosso vereador Hinaldo, e dizer que esta casa também está de portas abertas para te receber sempre. Obrigado. Abraço. Um abraço. Paz.